da regulação térmica, né, da regulação da temperatura corporal, nós classificamos, pessoal, os animais em dois grupos. Vamos lá. Os animais que são ectotérmicos e os animais que são endotérmicos. Calma que eu vou até fazer aqui para vocês aqui uns gráficos envolvendo isso aqui, tá bom? Endotérmicos e os ectotérmicos. O nome ecto já diz, ecto fora. Então, esse cara aqui, ó, é aquele cara que retira calor de onde, professor? Vou botar aqui calor mesmo, porque não é assim de temperatura. Ele retira calor do meio para poder regular a sua temperatura, tá bom? Então são aqueles animais chamados animais de sangue frio, que tem que se aquecer durante o dia para evitar que ocorra a redução aí da sua temperatura, e à noite eles procuram ambientes mais quentes. E os endotérmicos, interno, é aquele cara que retira calor do próprio metabolismo. Então eles têm que comer muito para poder manter a sua temperatura corporal, ok? Professor, quem são os animais que tiram o calor do meio, que regula a temperatura do corpo de acordo com esse calor do ambiente, que precisa desse calor do meio para regular a temperatura do corpo? Aí nós temos todos os invertebrados. Invertebrados a gente tem o quê? Poríferos, quinidários, plateumintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, os artrópodes, os equinodérmicos, todos eles são animais ectotérmicos. E entre os vertebrados nós temos também os peixes, os anfíbios e também os répteis, são animais ectotérmicos. Já os animais endotérmicos, só existem dois grupos, que é o grupo aqui dos mamíferos e o grupo também aqui de quem? Das aves. Deixa eu abrir aqui a porta, tem um rapaz aqui gritando. Vem cá. Esse rapaz tá aqui gritando, esperneando aqui. É o Cervejinha. Olha lá, galera. Pronto, Cervejinha. Já abri a porta para vocês, papai terminar aqui a aula, tá bom? Então, os mamíferos e as aves são animais endotérmicos, que são aqueles animais que têm um alto metabolismo e retiram o calor do próprio corpo, tá bom? Agora vejam, esses animais ectotérmicos, como eles dependem do calor do meio, frequentemente a temperatura do corpo deles fica variando. Então a gente vai dizer que esses animais aqui, eles também são pescilotérmicos. Como assim, professor? Pescilotérmicos é porque eles têm temperatura do corpo que ela é variável. A temperatura do corpo ela fica variando de acordo também com a temperatura do meio. A temperatura do corpo deles não é constante. Já os animais endotérmicos, eles mantêm a temperatura do corpo constante. Então a gente diz que eles são animais homeotérmicos. São aqueles que têm temperatura corporal constante. A temperatura do corpo deles não varia de acordo com o meio. Por exemplo, a minha temperatura é 36,5. Tanto faz eu estar aqui, por exemplo, aqui onde eu estou nessa sala, deve estar fazendo uns 20 graus, o ar está ligado. Se eu estiver no sol, uma temperatura de 40 graus, minha temperatura do corpo também vai estar 36,5. Se eu tiver a 2 graus Celsius, a temperatura do corpo também vai estar a 36,5. Legal? Então tira aí um print para a gente poder passar adiante. Pessoal, esse gráfico ele é o mais cobrado, ele é o mais simplesinho. Eu tenho aqui, ó, temperatura corporal com a temperatura do meio. Veja que esse animal aqui, tanto faz a temperatura do meio tá baixa, média ou elevada, a temperatura do corpo dele fica constante. Então ele é um animal homeotérmico. Agora perceba que esse outro aqui, à medida que a temperatura do meio aumenta, aumenta a temperatura do corpo dele. Então ele é um animal pescilotérmico.
é um animal em que a temperatura do corpo ela é variável. Só lembrando, os animais que são homeotérmicos, pessoal, como é o caso das aves e dos mamíferos apenas, para eles poderem manter essa temperatura constante, eles têm que ter circulação dupla e completa, circulação fechada, dupla e completa. Tem também que ter algum revestimento para evitar a perda de calor excessiva. No caso dos mamíferos tem a hipoderme, né, que é aquela camada de gordura que também está nas aves. Os mamíferos têm pelos e as aves têm as suas penas. Mas lembrando, aves e mamíferos, a circulação ela é dupla, fechada e completa. Não tem mistura de sangue venoso com sangue arterial. A única diferença entre a circulação de uma ave para um mamífero é a posição da aorta. A nossa aorta dos mamíferos ela é para a esquerda. Nas aves ela é para a direita, tá bom? Então esse gráfico aí é um gráfico simples. O que eu quero mostrar para você é um outro gráfico que cobra a questão do metabolismo. Vamos lá. Eu vou botar aqui temperatura, de novo, ó, temperatura do meio em relação ao metabolismo. Então perceba, ó, nesse caso aqui, olha só, você vai me dizer qual das duas linhas aqui é de um animal, do animal endotérmico. É a linha azul ou é a linha vermelha? Só fica claro que o metabolismo, às vezes ele não coloca metabolismo, às vezes ele coloca consumo de oxigênio, porque quanto mais oxigênio consome, maior o metabolismo do indivíduo. Perceba que nesse caso aqui, ó, em temperaturas baixas, esse cara está com metabolismo baixo. Em temperaturas altas, esse rapaz aumenta o seu metabolismo, no caso aqui da linha vermelha. Então esse rapaz, para poder aumentar o metabolismo ou baixar o metabolismo, esse animal, ele depende da temperatura do meio. Então você vai dizer que esse animal aqui, ele é um ectotérmico. Agora veja que esse outro, apesar de variar aqui, pessoal, mas não está variando a temperatura do corpo, o que está variando é o metabolismo dele. Perceba que esse animal, quando ele está num ambiente com baixa temperatura, ele aumenta o metabolismo. É o que acontece com a gente. Quando a gente está num ambiente com muito frio, com baixa temperatura, a gente aumenta o metabolismo para poder gerar mais calor. Quando a gente está num ambiente com temperatura intermediária, o nosso metabolismo estabiliza. Quando você vai para um ambiente muito quente, tu passa a ganhar calor do meio e aumenta o teu metabolismo. Legal? Então esse outro gráfico aqui é de um animal endotérmico. Legal? Ok, vai lá, baixa o print aí